Este podcast foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música EMAN. Está começando agora mais um podcast A Árvore Musical. Árvore E hoje teremos aqui a presença dele. Compositor. Paulo. PH. Paulo PH. Henrique, PH, Paulo Henrique, músico, compositor, PH. arranjador, produtor musical e professor. Bem-vindo, PH. Muito obrigado, gente, pelo PH é meu convite. amigo, viu, gente? Para mim é uma honra estar aqui nessa noite. Que legal, eu só tenho a agradecer. Nós também, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Então vamos desvendar a sua árvore musical para todo mundo? Vamos. Bora? Exatamente. O que vai Vamos sair? começar aqui com a semente. Quando e como germinou o seu gênio artístico, né, no caso. Como foi que você percebeu germinar a sua vocação para a música? Bom, a semente é uma coisa muito fascinante, né? Porque a semente, ela é uma grande lição, porque ela é uma unidade, mas ela tem um infinito dentro dela, né? Então é uma coisa que uma semente, ela não sabe a infinitude que ela guarda. Se ela não tiver uma pressão que a transforme, né? Acho que a semente ela precisa de pressão e precisa de uma resistência para ela conseguir se expandir, né? Porque a semente na gaveta, ela pode ficar ali séculos, né? É isso aí. E ela não vai dar o fruto, mas quando ela tem na terra, ela tem ali uma pressão ali, uma resistência ali, ela começa alguma coisa começa a agir. Então, partindo desse princípio que a semente é essa unidade que guarda infinitos, o que eu poderia dizer, né, da minha semente? Eu acho que o que me trouxe, assim, mais a questão de abrir portas infinitas foi a música, né? Quando eu era criança, a música se apresentou para mim de uma forma, assim, muito tocante, assim. E quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu passei por momentos, assim, que até hoje eu lembro perfeitamente da sensação de ouvir certas canções e eu me emocionar, assim, e ficar aquele menino, assim, eu tinha um radinho relógio, radinho digital. Eu sou de 75, então mais ou menos isso foi em 84, mais ou menos, 85, eu tinha esse radinho de relógio que acho que era uma novidade, assim, né? E ali ficava sempre na Rádio Cultura AM. A história é longa, né? Porque eu comecei... A gente tem tempo. Eu comecei a conhecer música através do meu tio José Eduardo Miranda, grande jogador de futebol, uma figura, assim, que foi meu grande amigo. Ele devia ter uns 20 anos, eu devia ter os meus 10. E foi ele que, através de uns amigos onde ele trabalhava na cozinha, ele ficou sabendo da Disco 12. Não sei se vocês são de Mogi dessa época. A Disco 12 era uma loja que tinha ali na Flaviano de Mello. E ali a gente alugava discos. Então, no nosso fim de semana, o que era? Meu tio falava assim, Parrê, me chamava de Parrê. Parrê, vamos lá, vamos alugar os discos. Eu ia lá com ele, a gente escolhia aqueles discos tal, e ia pra casa e ficava ouvindo tal, no toca-discos. Aí gravava no gradiente as fitinhas, eu tinha uma caixa de sapato onde tinha várias fitinhas de Legião Urbana, Ira, Biquíni Cavadão. Era essa galera que eu gravava. Mas aí um dia o meu tio falou assim, nossa, meus amigos falaram de um cara chamado Beto Guedes, vamos ver como isso é legal? Meu, aquilo mudou minha vida, assim. Quando eu peguei aquele disco do Beto Guedes e eu ouvi aquela coisa estranha, assim, um menino de 9 anos, assim, eu falei, eu queria ouvir de novo, e o arranjo, aqueles tempos quebrados, aquela letra que era uma coisa enigmática, com aquela interpretação, assim, muito particular do Beto, né? E aquelas harmonias, aquelas melodias incríveis, assim, alguma coisa... Eu já não era mais o Parrê, eu já era uma coisa a mais, assim, eu era a semente estava ali, acho que já
querendo brotar alguma coisa. Porque acho que Germinou. essa foi a pressão que chegou em mim, assim. Era uma coisa que eu não sabia entender. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu queria mais e mais. E aquilo me abraçou de tal forma, assim, que eu fiquei muito tocado com isso. Aí a minha fitinha, minha caixinha de sapato, só ficou MPB, MPB, MPB. Eu acabei, sempre gostei do rock e tal, do rock nacional, mas a MPB entrou na frente da fila, assim. E aí o Beto Guedes e Lô Borges, né, os dois. Você lembra qual disco que era do Beto Guedes? Lembro. Na verdade, o disco que me marcou até hoje, ele me mata, assim, que eu ouço, é o disco Via Láctea, do Lô Borges. Esse disco é o meu top, assim. Até hoje eu ouço esse disco e eu lembro quando eu era criança ouvindo esse disco. Todas as faixas, eu lembro de cada arranjo, de cada... Depois disso, e acabou me virando, assim, também eu virei rato de sebo, né? Aí eu comecei a colecionar de vinil. Até hoje eu tenho lá de 500 a 1000 vinis lá em casa, que eu Amigos comecei a colecionar. E isso se tornou parte, assim, de ficar. Se perguntar pra mim, quem fez o arranjo daquela música, eu sei quem fez, quem tocou, quem é o parceiro. E coisa que eu lembro de quando eu li na minha adolescência. Caramba. Quem tocou a flauta na música tal, quem fez o baixo naquela música tal. Então, uma coisa que eu comecei a registrar, assim, na minha memória de criança. E até hoje eu não esqueço. Eu falo, não, essa música é de tal, essa música é fulano e cicrano. E isso acabou entrando na minha vida, assim, os vinis. Que Então, esse legal. disco Via Láctea, do Lô Borges, e a página do Relâmpago Elétrico, do Beto Guedes. As primeiras sinapses de um produtor musical, né? Foi. Ali eu sabia que aquilo era muito especial. Aquilo ali eu via que as letras, e era um disco que tinha o encarte, né? A gente ficava lendo as letras. Então, ler a letra, acompanhar a letra e falar, nossa, que coisa maravilhosa, o que é isso? E aí eu ficava fascinado, assim, eu passava minhas tardes, assim, e eu comecei a ficar um menino meio diferente, assim, né? Porque os meus amigos queriam jogar futebol, queriam fazer as coisas, e eu sabia que existia uma coisa introspectiva, assim. Eu sabia que existia um mundo enorme dentro de mim, assim, dentro da minha concepção, de como eu estava analisando aquelas obras. Que eu não entendia, mas aquilo era um imã, assim. E eu ficava o tempo todo ouvindo aquilo ali. Até hoje eu decoro cada passagem, cada melodia, eu sei como era por causa dessa época. Mas o que me marcou nessa fase, assim, foi eu estava ouvindo um dia Aí eu deixava, voltando no radinho, eu deixava o radinho na Cultura M, a Rádio Cultura M. Que não sei como é a programação hoje, mas na época era só... MPB, só MPB. Só MPB, né? Era só MPB. E com aquele dial de mono, né? Aquela coisa... e aquela coisa de rádio AM, né? Que não é estéreo, não sei explicar muito bem, né? Uma coisa, acho que é mono. Aquele som de radinho AM, assim, eu ouvindo toda noite, eu ficava ouvindo aquele repertório da Cultura AM. Na rádio FM eu via a Imprensa FM. E aí uma noite eu tava lá ouvindo, de repente tocou uma música chamada Paixão e Fé, que é uma música do Tavinho Moura, do Fernando Brant, né? Cantada pelo Milton, a gravação do Milton do disco Clube da Esquina 2. E quando eu tocou essa música, aquilo me emocionou tanto, assim, eu era criança, que eu não sabia o nome da música, e terminava assim, na barca dos homens... E terminava a Barca dos Homens, eu achava que a música chamava Barca dos Homens, porque não falava o nome da música, né? E aquela música ela mudou uma chave também na minha cabeça, porque era uma música que falava temas, assim, divinos, né? Fala sobre a questão da paixão e fé, fala da nossa crença e tal. E aquilo soou muito estranho para mim, mas ao mesmo tempo fez todo sentido, assim. Eu não entendia nada, mas fazia total sentido. Tocou o espírito, Tocou né? meu espírito e eu fiquei muito emocionado. Até hoje, quando eu ouço essa música, eu me lembro de criança, assim, eu muitas vezes até me emociono, assim, falando disso. Fica um negócio... E essa música acaba sendo, assim, ela também foi uma porta de entrada, assim. Germinou. De eu falar, puxa vida, depois que eu descobri que era paixão e fé, as duas coisas essenciais pra gente viver, né? Sem isso a gente não vive. Fantástico. Bom, e aí, com essa quebra, então, da semente, o brotinho ali que germina começa a buscar raiz, né? Para poder se lançar. E aí a pergunta, então, desse momento raiz Momento raiz. Raiz.
Nossa, é referente às suas referências, né? As referências, você falou um pouco do seu tio, você falou também um pouco do Clube da Esquina, do pessoal lá dos Mineiros, mas quais foram as referências familiares e muito legal. amigos e E artistas artistas, que você conheceu? Agora vamos contextualizar esse menino. Eu morava na Rua 4 da Vila Industrial. Então, meu vizinho assim de frente era o seu Eurico, pra você ter uma ideia. Nossa, Que legal. privilégio. Então, minha avó morava do Pra outro lado quem da não é de rua. Mogi, quem é o Exatamente, senhor? vamos Porque contextualizar. eu não sou de A Mogi. Vila Industrial, para quem não é de Mogi, é uma vila que foi construída, né, perto da siderúrgica de Mogi, a Cozin. Acho que em função da siderúrgica, Em inclusive, função né? Acho que tinha ela muitos criou a trabalhadores, siderúrgica, né? criaram ali Operária, uma é. vila de uma vila Vila operária. operária. Isso, Era isso. também conhecida como mineração, E né? o seu Eurico é E o seu Eurico é o Toca. mestre do chorinho aqui, mogiano. Nossa É uma Que fera, legal. né? É o do Poxa cavaco, vida, né? Quem É o não fera. Cavaco, conhece, violão, precisa conhecer. toca tudo. Quem não conhece, E precisa um conhecer. carisma, né? Dá pra trazer ele Uma aqui? pessoa- Vamos trazer ele. Assim que Muito sim. legal. E aí eu morava na Rua 4. E a vila era uma coisa muito pitoresca, assim. Ainda é. Porque parecia um conto de Garcia Marques, assim. Porque era uma coisa... Não tinha saída. Acabava no rio, né? Então você só entrava por aqui e saía por aqui. Então não tinha como... Hoje os carros cruzam e tal. Então era um lugar, assim, que tinha uns figuras, assim, uns malucos. Tinha o Zezinho que ele andava de cueca, assim, no meio fio, assim. E se você estivesse sentado, assim, não saísse, ele não saía. Você tinha que sair para ele continuar o caminho dele. E tinha outros loucos, assim, figuras incríveis, assim. E muito musicais, assim. Tinha muita música na vila ali. Tanto a escola de samba da Unidos da Vila Industrial, que eu participava muito dos ensaios da minha infância, eu ia assistir. E a família Mendonça, né? Dudu Mendonça, Rita Mendonça. E vários outros músicos, o próprio Xavier Filho, seu pai, né? O seu Sebastião Xavier. Então, eu lembro todo desse pessoal de ir passando, assim, na frente da casa deles, né? Eles tocando e tal. Mas o seu Eurico eu morava aqui, daí o seu Eurico era umas casas pra cá, assim. E sempre o seu Eurico tava ali, tocando cavaquinho e tal, e tocando violão. Ele era 2 casas da minha avó. Minha avó morava ali. E eu lembro... Agora, imagina esse menino ouvindo Beto Guedes. Tem uma música também chamada Bandolim, do Beto Guedes, que é uma música que me deixa louco, aquilo ali. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Aí eu saí assim e falei, ô seu Eurico, eu quero aprender a tocar bandolim. Ele falou, ih, rapaz, bandolim é muito difícil, você tem que começar primeiro com cavaquinho, depois tem que ir pro violão. E bandolim, nossa, é muito difícil, é um instrumento solista, só falar. E já me deu uma desanimada, assim, eu falei, puxa vida, mas ficou aquilo ali, aquela história, né? E mal sabia que depois o bandolim ia ser um dos meus principais instrumentos, né? Eu acabei depois tocando bandolim, depois de velho, assim, né? E aí eu acabei... então, a raiz eu tenho, assim, a vida industrial, né? Que ali eu acabei conhecendo esse clima da cultura, do berço, do samba e do choro, né? Acho que isso foi uma coisa, assim, incrível, assim. De ver as pessoas demais. tocando e ver as pessoas... E tinha os primeiros compositores do samba, que eu já começava a ver lá que o Rabicho, o pessoal ali depois o Rabicho gravou um CD da Vila Industrial, dos compositores da Vila. Então, naquela época, eu conhecia eles de vista, esse pessoal. E o tempo passou, né? E eu fui sempre mantendo contato com uns, outros, eu acabei perdendo contato. Mas eu acho que a Vila é uma das minhas principais raízes, assim. E, partindo da Vila, quando meus 15 anos, eu comecei a tocar violão. Meu tio que falou pra minha mãe, falou, Nice, compra o violão pro Parrê, porque ele vai tocar nas festinhas e tal. E aí ela comprou o violão pra mim, não sei como que ela... Daí eu comecei a aprender por revistinha. Sim. Mas aí eu comecei a tocava Zé Ramalho. Zé Ramalho também foi uma pessoa que, quando eu conheci Zé Ramalho, me deixou louco, assim. Porque eu conhecia Alceu, gostava muito de Sai Guarabira e tal. Zé Ramalho também deu uma virada de chave, assim, muito louca, assim. E aí eu tocava Fagner, Belchior, Raul, e ficava tocando ali nas festinhas de família. E dali, eu comecei a estudar na ET, e eu passava sempre em frente de um barzinho que tinha ali na
na esquina da Barão com o Liceu ali, que era o barzinho do Dudu Lanches. E esse barzinho também foi muito importante na minha história, porque eu passava por ali saindo da... Eu morava em César nessa época já, no ensino médio. E aí eu passava por ali e sempre tocava no rádio Zé Ramalho. Eu falava, nossa, os caras gostam de Zé Ramalho aqui e tal. E eu acabei conhecendo esse barzinho. E depois um dia eu cheguei lá e o cara falou assim, você gosta de Zé Ramalho? Eu falei, eu gosto, não sei o quê. Pô, espera aí, você toca violão? Eu falei, eu toco violão e tal. Pô, você toca? Espera aí, vai chegar um pessoal aí e tal. Espera aí que vai chegar uma galera daqui a pouco e tal. Eu esperei lá, tomando uma cervejinha ali. Aí chegou, cara, o Marcão Maluco, o Marreco e o Lelo Papã. Nossa. Chegaram esses três que eram O trio. os três, cara. Não sei se quem conhece esses três aqui, mas O Marco, quem que é? o Marcão, o Marco Maluco, o Marcão Maluco, ele morreu até de um acidente, assim, um acidente com uma cortador de grama. Nossa, misericórdia. Ele levou um choque e tal, foi uma coisa muito Nossa. triste, assim, muito novo. Ele tocava tudo do Raul, sabia tudo do Raul. Caramba. E o Lelo, aquele jeitinho e tal, sabia tudo de tudo, né? Percurso, E o Marreco, toca até hoje, né? ele tocava timba nessa época. E aí, quando toquei com eles, naquela noite, a gente virou um grupo, porque daí ficamos tocando Legal. pra sempre. Eu frequentei aquele bar ali diariamente, aliás, noturnamente, né? E aí, repeti uns anos na escola em função desse barzinho aí lá, Uns anos. uns 2 anos. Né? Nossa. Que legal, que legal. Uma super contextualização das suas raízes, né? E, né, esse convívio da noite, eu comecei a... Daí eu era tocador oficial ali, porque eu tocava todo esse repertório de Alceu, Geraldo Azevedo. E como eu tinha muitos discos, eu conhecia o lado B das músicas, eu tocava as músicas que a moçada às vezes não conhecia. Aí ali o Gleber, eu conheci o Gleber ali, o Gleber me apresentou Elomar. E Valdir Vera me apresentou Paulinho Pedro Azul, que depois eu vinha me tornar parceiro dele e tal. E aí, passou o tempo, eu comecei a ir para outros bares. E aí eu cheguei no Patusca. Aí primeiro eu passei pelo Café Chandon. Eu conheci você no Patusca. Patusca, né? Tocando. Você, a Maitê cantando. Foi uma época muito legal ali, Dois nossa. meninos, né? Mó barato. Então, bora seguir essa árvore, né? Que legal essas raízes. Não, mas tem mais lá, tem mais raiz lá. Não, a raiz tem muita raiz, hein, Dós? Porque aconteceu o seguinte, Tem raiz aí eu cheguei nesses barzinhos. Esse barzinho também foi uma raiz, porque foi ali que eu pus o meu pé ali e eu me tornei um tocador oficial, assim. Eu Talvez tinha... esse aí já pode ser um outro começa momento né, da eu- árvore. Porque raiz é Vamos- assim vamos mesmo, ela seguir. vai Pode ser. espalhando, né? Mas agora não, Começa a sair pra das fora. raízes. Aí quando eu Né? cheguei na São as raízes noite... principais, né? Porque Então, aí vou chegar lá, por exemplo. enraizando, né? Quando eu conheci os bares, aí eu conheci os músicos da noite de Mogi. E isso Chegou sim no foi minha raiz, Patusca, porque aí- daí aí eu cheguei no Café Chandon, quem era o dono era o Celcinho, na época. Acho que não tinha o Bala Total ainda, era o Café Chandon. E aí o Celcinho tava ali e tal, aquele jeitinho dele, tocando músicas dele. E raramente tocava a música dele, tocava muito MPB, né? Mas quando eu vi o Rui tocando, o Rui Ponciano, eu tinha meus 15, 16 anos. Aí eu vi aquilo e falei, nossa, eu falei, nossa, alguém pode compor músicas, né, aqui. Então não é só aqueles compositores que eu amo e tal, a gente pode fazer isso também. Tem um cara aqui que faz isso, pô. E as músicas do Rui até hoje me impressionam, me emocionam muito, porque são músicas lindas, assim. Eu considero ele esse nosso Paul McCartney, assim, o Rui. Então o Rui, ele tem essa missão linda de mostrar que é possível fazer coisas belas, assim, né? E ele fez e até Sim. hoje continua fazendo. Inspirou toda uma geração, inclusive eu, né? Me tornei parceiro do Rui também, em várias outras ocasiões. E aí, eu conheci o Rui, conheci Serginho Machado, que é outro parceiro também, que me inspirou muito, porque cantava suas próprias músicas. O Valdir, Vera, o Ulisses Garcia, Vital de Souza, todo esse pessoal eu conheci ali no Patusca. Tinha ali outros músicos agora, que talvez, mas em geral, que eu me lembro, assim, tá nesse grupo, assim. Tem muitos outros Bloise, mas o Bloise não compunha, né? E aí eu passei a admirar muito esse pessoal. Então acho que eu considero que as minhas raízes também vêm desses compositores que mostraram que era possível. Com certeza, compor, né? né? Suas raízes como compositor.
E, bom, com as raízes já um pouco mais enraizadas, a planta pode começar a subir, né? Então, esse é o momento tronco. Tronco. E o tronco, ele diz muito assim, né? O que que te fez... Fala um pouco da sua constituição enquanto artista, como músico, como compositor, a sua constituição enquanto carreira também, um pouco dessa estruturação, a estrutura, né? O que te fez em pé, o que te fez ficar em pé, o que te fez se erguer, o que te fez criar essa identidade, né? Sou essa planta, sou esse, né? Sou esse ser enquanto artista. E fala também do que te fez superar os obstáculos para vencer, porque são muitos obstáculos. Então, tem que ter um propósito, né? Que faz a gente superar esses obstáculos. O que que você sente que foi esse propósito, essa motivação que fez você continuar? Não parar, não interromper? O que que você pode dizer sobre essa sua estruturação e essa sua motivação de continuar? É difícil a tronco. gente falar sobre o propósito, né? Porque às vezes a gente não tem a dimensão, assim, do nosso propósito. Eu acho que isso vai se clareando conforme a gente vai vivendo, né? E hoje, eu com 48, eu posso falar que na época, o que me movimentou em função da música foi por intuição. Uhum. Foi por intuição. Eu posso até dizer que é coisa de Espírito Santo, assim, porque não, não tinha, assim, explicação um menino de 10, 12 anos se apaixonar por esse repertório, se apaixonar por esses compositores, e além do mais, e perceber eu, que eu precisava ir além do que eu via, de alguma forma. E o que que eu via? Os músicos tocando à noite, tomando cerveja, uma coisa super gostosa. Na época eu passei, nossa, anos, décadas, acho que assim. Mas chegou uma coisa e falou assim, puxa vida, não, eu preciso fazer alguma coisa além, eu preciso estudar e eu preciso fazer uma coisa que me dê uma estrutura, assim. Aí eu precisava de disciplina. Então acho que disciplina foi uma coisa, assim, um diferencial que eu tive para mim, porque eu falei assim, tá bom, então eu vou estudar, vou estudar música, fazer uma faculdade de música. Não vou ficar tocando na noite. Vou ir para ver o que que vai acontecer. E eu decidi estudar violoncelo. Então isso foi uma coisa assim que, na época, todo mundo falou, meu, que loucura, mas por que estudar violoncelo? E eu falei, não, porque eu acho que eu consigo tocar. Eu falei, não, eu acho que consigo porque vai ter emprego em orquestra, porque na orquestra as pessoas vão tocar mais violino, ninguém vai querer tocar violoncelo. Eu já pensava isso com os meus 19 anos. Daí eu falei, puxa, eu vou, eu vou fazer uma coisa assim que talvez me dê mais espaço profissional, assim. Uhum. E alguma coisa me disse isso. E aí eu fui, comprei um violoncelo. Mas antes disso, o meu curso da ET, é o curso técnico mecânico, né? Eu fiz o Senai, eu fui trabalhar em empresas, fui torneiro mecânico durante muitos anos. E aí entrei na empresa com 16 anos. Então, isso tudo que eu fazia, eu trabalhava na fábrica, E à noite e à você... noite eu ia nos barzinhos e ficava, e tocava, Diz e que a escola madrugava. não dava muito, né? E 2 anos eu repeti nesse ritmo, assim, que era uma coisa que na hora aconteceu, né? Mas aí eu falei, não, vou deixar a mecânica. Falei, pai, eu vou deixar a mecânica, você tá louco, não sei o quê. Não, eu vou estudar música. E aí tinha uns amigos nossos que vinham, eles tinham uma república em São Paulo, que chamava TH. E aí o Nelson, Gava, e eram 6 figuras, assim. Alguns eram de Mogi, outros de outras cidades. E aí eu falei, bom, dá pra ir pra lá, não sei o quê. Eles falaram, não, tudo bem, vem aí e tal. E, resumindo, eu deixei a empresa, comprei um violoncelo e fui morar com eles, né, em São Paulo. E com meu fundo de garantia, seguro-desemprego, aquelas coisas. Passei uns 6 meses, assim, meio que tentando me virar. E comecei a estudar violoncelo na ULM. Aí o violoncelo me levou para a Orquestra Sinfônica Jovem, que eu toquei muitos anos. Fui professor do Projeto Guri. Conheci a minha esposa lá na orquestra, isso em 2000. E eu tocava no violoncelo, ela tocava no violino, a Mariana. E eu ali, quando eu conheci a Mariana, eu percebi uma coisa, assim, muito estranha, assim. Eu falava, puxa vida, se eu tivesse que
dar certo com alguém, tinha que ser alguém assim parecido com a Mariana. Eu pensava isso. Eu não sabia, e Deus prepara as coisas melhores do que a gente imagina, porque eu acabei ficando com a própria, assim, né? E Que bom, aí, viva a Mariana. viva. E aí que, naquela época, muita coisa aconteceu. E aí depois dessa república, eu acabei juntando com a mãe do meu filho. O Vinícius nasceu lá, nessa época, em 2004. A Mariana também teve a Catarina, né, nessa época, um pouco depois. E acabei que essa coisa da música erudita entrou, de uma certa forma. E nesse mesmo tempo, eu ficava nesse vai e vem de Mogi, eu comecei a frequentar a barbearia do Julinho, que foi nessa mesma época, da virada dos anos 90 para os anos 2000. E ali na barbearia do Julinho foi uma outra coisa incrível, assim. Então, o que seria o meu tronco, assim? Eu acho que é tudo que eu peguei e comecei a fortalecer em mim. Sim, Mas principalmente a vontade de fazer uma coisa forte. consistente. Sempre tive uma coisa consistente, assim. Então, eu tive que estudar. Eu tive aula, eu fui aluno de Ciro Pereira, pra vocês terem uma ideia. Tive aula com o Ciro Pereira, tive aula com grandes professores. Meu professor de violoncelo foi o Watson Clis. E vários outros professores incríveis. Júlio Belódio, que depois virou meu parceiro. Então, eu tive aula, assim, peguei uma nata da ULM, assim, que eu entrei na ULM em 97. E foi nessa mesma época que eu começando eu sabia do projeto de MPB, assim, os compositores e tal, foi quando me tornei parceiro do Paulinho Pedra Azul, nesse mesmo ano. Então, muita coisa foi acontecendo, assim, foi um furacão de acontecências, mas sempre eu tive essa certeza de que eu queria, na música, uma coisa que fosse, que meus olhos não conseguiam ver ainda. E foi se clareando aos poucos, né? Foi se apresentando, assim, as oportunidades, e eu fui pegando. Muitas oportunidades apareciam, eu fui acreditando e fazendo a minha parte naquele momento, assim. E coisas incríveis aconteceram nessa época. E uma delas foi me tornar parceiro do Paulinho, que o Paulinho me levou para BH. E eu acabei conhecendo os músicos de lá e acabei me tornando parceiro do Murilo Antunes, que era um cara que eu lia quando eu tinha 9 anos. Eu li o nome dele nas fichas técnicas do Beto Guedes. Nossa, música do Beto Guedes e Murilo Antunes. Falei, nossa, que música linda. Flávio Venturini e Murilo Antunes. Clareia amanhã o sol. Então, fala, nossa, é Murilo Antunes. Quando eu conheci o Murilo, eu falei, nossa, foi uma coisa incrível. Uma lenda. Foi uma lenda viva, assim. E hoje é meu amigo, meu parceiro. A gente tem muitas músicas. A gente fez a música essa semana agora, ainda essa semana. E aí, enfim, pode demorar para chegar lá, nessa coisa das flores, né? Das flores e frutos, né? Mas eu acho que do tronco, o que eu poderia dizer, assim, da questão essa minha segurança, que eu não sabia que era, o que tinha em mim nessa época, que dava tanta maturidade para um menino, daquele menino simples, assim, né? Mas hoje eu vejo que é uma coisa espiritual, mesmo. uma coisa do Espírito Santo. Hoje eu sei que existe uma causa maior e que isso tudo a gente não dá para explicar muito, mas a gente sente, né? Então, naquela época eu já tinha, assim, algumas orientações, assim, nesse sentido. E muitas coisas aconteceram, né, no decorrer de eu acreditar nisso. Então, acho que é uma coisa legal para quem, né, acreditar. Eu acho que a gente não pode... O nosso cérebro, ele é feito para nos sabotar. Nosso cérebro, ele é feito para nos reduzir aos nossos limites, mas a gente tem que pegar os nossos limites e ignorar eles. Uhum. Seguir o espírito, pulsando no coração. Que legal. Maravilhoso. Então, PH, a gente vai trazer, né, te perguntar um pouco agora sobre os louros e os frutos, resultados dos teus esforços, né? Momento Copa. Momento Copa. Então, trazendo, né, essa visão dos galhos e folhas da tua árvore, quais foram os primeiros desdobramentos de reconhecimento da tua obra e de você como profissional? Como você sente? Olha, eu acho que quando eu passei a compor minha primeira música, assim, quando eu compus, eu falei, nossa, vou fazer uma música e tal. E eu, com meu amigo, Márcio, eu estudava na ETEC, foi nessa época. Uma coisa era um plágio meio do Alceu Valença, que eu fiz, assim, a gente gostava muito do Alceu. E aí passou aquilo e aquela musiquinha ficou ali, mas eu tava começando a fazer.
E aí eu passei a conhecer o pessoal da noite ali e não sei quem que me falou, acho que foi a Tainá, que falou, nossa, você precisa conhecer o Rabicho. Rabicho, não sei o que, ele escreve umas letras, tal, ele compõe e tal. E o Aí quando... Rabicho era seu vizinho já, né? Lá na Vila Industrial. Então, o Rabicho, eu não lembro dele morando na vila. O Rabicho, ele frequentava muito a vila, mas ele morava, acho que em outros bairros. Ele era, inclusive, da ala de compositores, enfim, ele fazia uma coisa ali, mas eu não lembro dele morando ali. Mas eu conheci o Rabicho, e aí a gente começou a compor muito. Ele me dava as letras, ele fazia... E a gente começou ali... Ele foi meu primeiro parceiro, assim, praticamente. E a gente fez ali mais de 50 músicas. E aquele foi um grande degrau, assim, uma coisa que levou para um outro patamar. Comecei a musicar letras. E tem muitas coisas legais dessa época, são coisas que eu guardo com muito carinho. Mas isso me deu força para eu, um dia, chegar no Paulinho em Pedra Azul. Porque o Paulinho em Pedra Azul, eu adorava o trabalho do Paulinho. Quando eu fui para BH, meu pai é de Belo Horizonte. E tem um tio lá, o Elton, um tio primo. E eu era moleque, de meus 11, 12 anos, e ele falava, você gosta do Clube da Esquina? Eu falei, eu amo o Clube da Esquina. Ele falou, você precisa conhecer isso aqui e tal. E me deu 2 discos do Paulinho. Pode levar, tal. Um disco de vinil, tipo de 83, 84, discos antigos do Paulinho. E eu falei, nossa, que eu me apaixonei com aqueles discos. E eu já tinha ouvido o Valdir tocando, uma coisa ou outra. E aí eu falei, nossa, tudo fez sentido. E eu comecei, sempre que eu ia pra BH, eu comprava um disco do Paulinho. E trazia, eu tenho todos os discos do Paulinho. E eu comecei a perceber que ele fazia as letras das músicas. E eu falei, puxa vida, se eu encontrasse o Paulinho, eu ia propor pra ele mandar uma música pra ele fazer a letra. E foi num show em 97, a gente foi no show do Centro Cultural lá na Vergueiro. Depois do show eu falei, ô Paulinho, posso te mandar umas músicas pra você fazer letra? Ele falou, claro, ele tá na hora de assinar o CD, né? Ele já assinou assim, com um abraço do novo parceiro, Paulinho Pedra Azul. Que legal. Esse show do Vergueiro foi aquele show No show da Vergueiro. do Valdir Vera, não? Ou outro show qualquer? Não, esse show foi em 97. Ah. Foi um show do Paulinho Pedra Azul, que eu fui no show do Paulinho. Uhum. Depois do show, eu fui lá, comprei o CD e ele foi autografar, ele autografou assim. Parceiro. Um abraço do novo parceiro, Paulinho Pedra Azul. Manda sim, deu o endereço. Legal. Eu gravei numa fitinha, cassete, eu morava nessa República, lá em São Paulo. Mandei numa fitinha, aí um dia tocou o telefone da República, telefone fixo ainda, naquele telefone de... Ele falou, PH, não sei o quê, Paulinho Pedra Azul, não sei o quê. E falou que ele... Ô, Paulinho, tudo bem, não sei o quê. Ô, Paulinho, fiz 2 letrinhas aqui, vê o que você acha e tal. Daí eu virei parceiro dele, fez 2 letras. Caramba. Que legal. Depois ele fez mais as outras 2, das 4 que eu mandei. Mas deu frio na barriga a hora que você atendeu, era ele? Nossa, a gente passou a noite cantando essa música, cantou essa música umas 80 vezes. Depois que o Paulinho passou a letra, eu escrevi ali no caderninho a letra e cantei a música Poema e Canção. E a minha surpresa foi louca, porque o Paulinho não só gostou tanto dessa música, que ele gravou no disco dele de 98. Que legal. Que foi minha primeira música gravada, foi essa música. Nossa, que lindo. E isso me deu, assim, uma alegria, primeiros assim, uma satisfação. as Eu falei, puxa folhas e vida, era isso. Isso foram, Louros e frutos são os aí. louros e frutos. Começaram ali. Que legal. Então, E quando o Paulinho gravou, daí ele falou, Paulinho, vem pra cá, vou te apresentar, tal. Daí eu fui pra BH, inclusive eu fui com o Lelo Papan dessa vez. Fomos de carro, nós dois e tal. E a gente foi na casa do Paulinho, nossa, tratou a gente assim com uma elegância. O Paulinho é um gentleman, né? O Paulinho, ele é fora de série, assim. E aí, ele me presenteou o disco dele e tal, que tinha a nossa música. E foi, assim, uma emoção incrível, assim, ver minha música gravada, né? Com o Rudberg no violino. E aquela banda de BH, de Belo Horizonte ali, aquela coisa de alto nível, assim. E daí eu falei, puxa vida, é isso que eu quero. E isso me deu força para eu gravar meu primeiro disco. E aí eu comecei vendi um Voyage que eu tinha e juntei uma grana e falei, vou pra BH gravar umas faixas. Em 2000, eu fui pra Belo Horizonte, passei um mês lá na casa da minha tia e falei com o Paulinho participou cantando. Mas antes disso, gente, tem muita história, hein? Manda. Na ULM, onde eu estudava, eu fui num workshop do Toninho Horta. E essa história também é muito legal. E aí o pessoal, depois que o Toninho Horta deu o workshop dele, ele falou, tem umas partituras lá no Xerox da esquina, todo mundo foi correndo pra lá. E eu fiquei ali, né, meio que
olhando pra ele, assim, pro Toninho, né? Fiquei ali, de repente eu ouvi ele falando assim, pô, como é que a gente faz? Como é que eu faço pra ir pra Santos? Preciso visitar os meus filhos e tal. E o cara que tava com ele não podia ir e tal. Daí o cara falou, puxa vida, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, Ai, meu voyage. Ai, que legal. ô Toninho, eu te levo, se botar um gás, eu te levo lá em Santos, tal, no meu Voyage. Uau. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Daí ele falou assim, então vamos tomar um chopp antes. Aí começou uma jornada com esse maestro. Eu levei o Toninho pra Santos, a gente visitou os filhos dele lá, e foi assim incrível. Era uma final de Libertadores, né? A gente até assistiu na praia esse jogo. E aí depois o Toninho voltando pra São Paulo, daí eu falei, e Toninho, você tá onde? Não, eu tô no hotel ali perto do aeroporto. Eu falei, ó, eu moro numa república, se você tava tarde, madrugada, se você quiser, pode ficar lá na nossa república, lá não tem problema. Ah, então beleza, então vamos ficar lá. Eu fico lá, não tem problema. Aí passou num 7-Eleven e a gente comprou umas cervejas e fomos lá pro TH. E a gente dormia cada dois num quarto. Eu dormia no quarto com o Brojinho e cada um dormia em dois, assim, né? E eu falei, Toninho, você então faz o seguinte, você dorme aqui na minha cama e eu vou dormir lá na sala. Tinha um colchão ali pra convidados, mas não deixava o Toninho dormir no chão, né? O Toninho deitou lá na minha cama e eu fui dormir na sala. Aí de manhã o Brojinho acorda meio assim, fala assim, PH, tem um cara igualzinho o Toninho Horta lá no... na sua cama. Igualzinho! Eu falei, meu, é o Toninho Horta, cara. Eu falei, nossa, mas o que o Toninho tá fazendo aqui? Eu falei, meu, é uma longa história, cara. Aí depois disso eu acabei tendo um contato com o Toninho. O Toninho depois falou assim, não, chegando em BH você me liga, que a gente vai se ver, não sei o quê. E quando eu fui pra BH gravar meu disco, eu já tinha um contato, liguei pro Toninho. Falei, Toninho, você pode gravar no meu disco? Não, claro, vou sim e tal. Então esse disco tem a participação do Toninho, Putz, que legal. tocando. Aí eu fiquei nessa noite, passei um mês lá, indo em todos os lugares, assim. Participei do Aquió, que era um barzinho que o Toninho tinha. Tomei cerveja com o Beto Guedes. Então foi uma coisa louca, assim, paguei cerveja pro Beto, assim. Falei, Beto, não, toma isso aqui. Falei, Beto, a gente ama você é demais. E tomei essa, fiquei na madrugada lá com o pessoal. E ali eu encontrei Loborges, encontrei todo mundo dessa galera aí. Aí onde eu tava lá, o Telo Borges também tava assim. Falei, você que é o Telo Borges? Ninguém me falou. Eu falei, eu sou. Eu falei, você quer tocar no meu disco? Eu falei, quanto é que o cachê? Eu falei, não, o cachê é tanto. Não tinha muito, paguei pra ele, o Telo participou no CD. E aí eu acabei gravando umas 4 ou 5 faixas lá em BH, que foi o embrião do meu primeiro disco. Isso foi em 2000. E foi numa dessas reuniões, lá em BH, tava tendo o Festival da Globo. O último Festival da Globo que teve. Uhum. E tive um cara da Globo convidando os músicos mineiros. Eu tava na casa da minha tia, o Paulinho me ligou e falou, Paulinho, vem pra cá, na rua tal, contorno com rua tal. Eu peguei um táxi e fui. Quando eu chego lá, cara, tava todo mundo, assim, tava tendo essa reunião e o cara da Globo tinha ido embora, mas tava todo mundo lá, cara. Aí quem tava lá? Fernando Brant, Otavinho Moura, Geróis Moreira, Flávio Henrique, falecido, todos eles, Murilo Antunes, tava toda essa galera do Clube da Esquina ali, cara, o Sérgio Santos. Eu cheguei assim, o Paulinho falou, chega aqui. E eu sentei na mesa ali, eu falei, pô, eu tinha 20 anos, eu devia ter uns 20 e poucos anos, no ano 2000. E eu fiquei morrendo de vergonha ali, com aquela galera ali. E aí, nessa noite, aconteceu uma coisa muito louca. E todo mundo começou a ir embora, né? E o Paulinho falou, não, eu tinha umas meia dúzia de música com o Paulinho. Ele foi lá, pegou o violão e falou, toca as nossas aí. E comecei a tocar no barzinho. Aí veio o Murilo, de óculos assim. O Murilo já é uma geração além do Paulinho, né? Sentou na mesa ali, tem música, eu vou sentar aqui e tal. E aí eu falei, puxa vida, é uma chance de eu fazer uma música com o Murilo agora. O Murilo tá aqui na minha frente, mano. E aí eu peguei, e tinha um tema que o Rui tinha me passado, um comecinho de uma música, e eu tinha completado, fiz uma segunda parte, e não tinha letra. Eu toquei na hora ali essa música, e o Murilo já pôs o óculos, pegou o guardanapo e começou a escrever a letra. Que legal, cara. E ali surgiu o Pensamento Passarinho. E inclusive esse vídeo era aniversário de uma moça, ela tava filmando, inclusive tem no YouTube, se procurar Pensamento Passarinho, composição, Paulinho Pedra Azul, Paulo Henrique, Murilo Antunes, tem esse vídeo, tem lá, tem algum lugar ali gravado isso aí. Olha. E aí eu me tornei parceiro do Murilo, aparece clareando o dia, assim, e a gente tocando, eles fazendo a letra, o Paulinho dando ideia, a gente terminou essa música ali.
Aí virei parceiro do Murilo, do cara que eu via nos discos de infância, assim. Que legal. E aí o Murilo falou, não, vai lá em casa no domingo e tal. Eu fui na casa no domingo, quem chegou na casa dele tava lá, Márcio Borges, toda essa galera também, só cabeça branca, assim. E o Murilo falou, toca a nossa aí, não sei o quê. Aí eu toquei, e aí dali já fiz mais 3 com o Murilo, e ali ficou, assim, virou meu grande parceiro, assim. Então acho que uma coisa puxa a outra, né? Acabei chegando ali, Coisa linda. compus com o Rabicho, fui pro Paulinho, o Paulinho me levou pro Murilo, e hoje a gente tem o trio Sobrancelhas, que é nós 3, os sambas que a gente faz, é o disco que eu tô gravando aqui no EMAN. Que legal. Músicas minhas com o Paulinho e com o Murilo. Que massa. Coisa linda. Mas de louros, gente, se eu tiver, tem umas meia dúzia de louros aqui, incríveis, assim, que eu não posso deixar de falar. Esse com os mineiros foi assim, eu acho que foi é o mais importante de todos, né? Mas uma coisa que... Outras parcerias incríveis que eu consegui através da música, lógico, com o Júlio Belodi, que era meu professor da ULM, eu passei a compor com ele, eu tenho um repertório também, muitas músicas com o Júlio, são músicas lindíssimas, assim, músicas que a gente vai gravar em um disco ainda, eu sempre ponho elas nos meus discos, e é uma honra compor com o Júlio. E outros parceiros, assim, que são grandes da MPB, que eu tive acesso, foram coisas loucas, assim. Ó, por exemplo, Moraes Moreira. Uma história muito legal que eu tive com Moraes Moreira. Que quando eu tocava na Sinfônica do Jovem do Estado, acabei no Projeto Guri, meu filho nasceu em 2004, eu precisava de mais emprego, e aqui estava tendo a Orquestra de Sinfônica de Mogi, com o maestro Marcelo Jardim. E eu cheguei no maestro e falei, maestro, eu posso trabalhar aqui? Ele falou, não, tudo bem, você toca na orquestra e você dá aula de violoncelo e tal. Então eu trabalhava durante a semana em São Paulo e vinha para cá de fim de semana. E o maestro Jardim, ele é do Rio de Janeiro e tinha um contato muito forte com os cantores do Rio. Então, todo aniversário de Mogi, ele trazia grandes cantores, assim, para tocar com a orquestra. Então, o primeiro que foi Guilherme Arantes, e isso foi em 2005, talvez, 2004, 2005. Depois ele trouxe Toquinho, depois ele trouxe... Aí depois ele falou, ele ia trazer o Flávio Venturini. E aí aconteceu uma coisa interessante, que não tinha muitos arranjos. E aí ele falou assim, e aí, alguém quer fazer os arranjos aí do show do Flávio Venturini? Falou, PH, aí, você topa? Eu nunca tinha feito arranjo. Eu falei, como é que é? Não, isso aí é assim, tal. Ele me deu uns toques, faz assim, você vai escrever para isso, tem as cordas, tem os sopros, tem isso aqui, tem os metais, tem as madeiras, você vai escrever isso. Me deu uma orientação básica, assim. Falei, não, topo, cara, eu vou fazer. Eu escrevi, inclusive, na mão, cara. Escrevi na folhinha, no caderninho, cada voz, porque eu já sabia transpor os instrumentos, né? Numa aula que eu tive na ULM. E aí, depois eu peguei esse arranjo, o Alan Caetano me ajudou a transpor para o programa de computador, e eu fiz um arranjo da música Noites com Sol. E quando o Flávio Venturini veio cantar, aqui foi uma grande emoção, assim, ver cantando com o arranjo que eu tinha escrito. Já foi uma outra virada de chave, assim. Então, acho que as grandes conquistas que a gente consegue, elas vão transformando a gente, né? Sim. A gente não sabe onde vai dar, mas eu acho que quando a gente ousa e a gente acredita e faz a coisa acontecer, transforma a gente vai para outro nível. Uhum. E aí aconteceu o quê? Todo ano vinha cantores incríveis. Então eu tive a honra, gente, de fazer arranjo para Milton Nascimento, Ivan Lins, Elba Ramalho, Lô Borges, Então, o próprio Lô Borges. E vieram todos, assim, e eu tive aquela honra, assim, de poder escrever para a orquestra e ver a orquestra tocando, e eu tocando violoncelo, assim, no Éden, assim. E aquela tocando aqui, o Lô chegando assim. E teve um momento com o Milton que foi muito louco, que deu um pau ali no arranjo, porque eu tinha feito o arranjo em cima de uma versão do disco Gerais do Milton, do Calis Bento. E a versão que ele estava cantando é uma versão do Tambores de Minas. E foi um detalhe, assim, na hora, não sei se ninguém me falou, eu acabei fazendo. E acontece que tinha um ea, mais prolongado, assim, diferente do arranjo. Que sempre ela ficava ea, taran, 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 taran. Sempre era ea, só que ele cantava, ele dava uma prolongada. Não lembro se ele prolongava ou um arranjo prolongava, mas era uma coisa assim. E na hora que, no ensaio do aniversário de Mogi, 450 anos e tal, não sei se é 450 anos, era um aniversário de Mogi super especial. E o Milton ensaiando lá com a orquestra, na hora do EA, deu um pau lá, porque ele
parou. E deu, ei, aí deu um ruim, a orquestra foi para um lado, ele foi para o outro. Aí o maestro parou ali, e o Milton, assim, com o microfone, assim, né? Olhou assim e tal. E o maestro falou, para, PH. E eu no violoncelo, assim, então eu sabia o que tinha que fazer. Daí eu falei, eu levantei assim, e eu me dirigi ao Milton, e falei, olha, Boa, né? a gente vai fazer assim, a gente vai para casa 2. Falei para todo mundo, na verdade. Falei, galera, a gente não vai para casa 1, a gente vai direto para casa 2 e vai dar certo. E aí, sem muitas palavras, né? Falei, é isso aqui, papum, vamos lá. E aí, quando deu aquela coisa e o negócio foi e fluiu, deu certo. Nossa, deu certo, assim. E aí foi uma maravilha, o concerto foi lindo e deu tudo certo, assim, foi Responsa. incrível. Eu lembro desse show, Mas o Milton olhando pra mim, emocionante. assim, com o microfoninho, assim, na mão e aquele menininho falando, assim. Aquele menininho. E eu falei uma vez, ele já lembrou, ele lembrou na hora, porque é uma coisa incrível, assim. E eu falei, ó, 3 vezes, na quarta, prolonga. Acho que era isso, uma coisa assim. E a orquestra, vocês, a gente vai direto pra casa 2. Eu falei uma vez, ele já cantou assim e deu certo. E foi uma puta banda, assim, Da hora. e foi incrível, assim. Agora, com o Moraes Moreira foi uma coisa louquíssima, porque eu fiz o arranjo de 2 músicas do show do Moraes, e depois do show, a gente ia numa churrascaria ali no Chibata. E nessa vez, eu fiz 2 arranjos do show, a gente fez um ensaio, depois fomos lá pra churrascaria, e o Moraes ali contando histórias de Novos Baianos, e de João Gilberto, e fazendo aquela coisa, a gente tomando muita cachaça e cerveja. Ele pegou uma cachaça e pediu pra pôr no congelador, e ele ficava ali tomando aquilo ali e tal, meio que nem uma vodka, assim. E nessa aí eu falei, eu babando, assim, naquelas histórias dele, do lado dele ali, contando na mesa, a gente comendo, ele contando as histórias. E nessa época, eu gostava muito de fumar, né? Hoje eu não fumo mais. Mas eu fumava maconha. Uma coisa que eu nunca falei em público, gente. Então, uma coisa... Tranquilo, acho que ninguém aqui. E aí aconteceu o seguinte, mas É bom mas pra isso é uma- desmistificar, né? é uma coisa assim. Hoje, se eu fumasse hoje, eu não falaria, talvez. É. Uhum. Mas como é uma coisa que faz parte do meu passado, acho que isso não me envergonha, não. E aí aconteceu o seguinte, eu falei pro Moraes, Moraes, isso aí é furo de reportagem, hein? Eu falei, Moraes, ó, se você quiser dar um pega aí, eu tenho. Tá? Ele falou, é mesmo, rapaz? Então faz assim, vai lá no meu hotel, então, vai lá a tal hora, então vai lá que saindo daqui a gente se encontra lá. Eu falei, nossa, sério isso, cara? Eu vou fumar um com o Moraes, cara. Nossa. E aí, saímos do restaurante, o maestro foi levar uma galera, foi levar outros, e eu baixei lá no Hotel Marlboro. E aí, eu vou no quarto do seu Moraes ali, não sei que tudo bem e tal. Subi, passei ali umas 4, 5 horas com aquele cara, Caraca. aquele mestre ali, e tocando violão, ele mostrando as músicas novas dele, e eu mostrando umas músicas minhas também que eu tinha feito, e ele, não, isso aqui, olha como é que eu faço isso aqui, eu tenho um calo aqui porque eu toco o violão assim. Ele não tem ele não tinha a unha do polegar, o polegar era sem unha, e só tinha a unha desses dedos. E ele tocava na carne aqui, e dava aquele efeito. E tocava várias músicas. E naquele clima, assim, zen, né? Eu falei, Moraes, eu acabei de vir da Bahia, eu tinha acabado de produzir um disco do Pedrão, na Bahia, nessa época. Coisa da Bibi. Do Pedro Abib, eu tinha voltado de Salvador, eu tinha feito os arranjos do disco dele, eu acho que foi Samba de Botequim 1, ou Samba de Botequim 2, não lembro agora. Mas o Pedrão me chamou para fazer essa produção. E quando eu voltei, eu tinha feito um começo de um samba lá, que falava assim, Deus, quando inventou o samba, teve que encontrar gente bamba para interpretar os versos seus. Que eu falo do baiano. Eu falo que Deus, quando inventou o samba, ele teve que inventar gente bamba para interpretar os versos de Deus. Que só poderia ser assim para sair o samba. E aí tá Gilberto Gil e todos os baianos, né? Que o berço do samba tá na Bahia, né? Negros, tambores e gemidos, eu falo das 3 raças, né? A luz, a canção dos pedidos, a força e a raiz do povo meu. Tinha esse comecinho.
Eu falei, Moraes, ó, olha, comecei a fazer esse samba aqui, que fala da Bahia, o próprio Moraes, né? Que fala da Bahia, não sei o quê, e que... Vê o que você acha. Eu toquei assim e falei assim, toca de novo. Eu toquei de novo, e pegou o violão, e falou, Deus, param, pam, pam, pa, pa, para, pa, pa, pira, pa, pa, para, pa, pa, pira. E puxou uma segunda parte. Parararararana. Que legal. E Deus, nananana. Falei, nossa, que incrível. Eu peguei, eu tinha meu celular, não gravava nada na época. Mas eu gravei de memória, porque eu peguei e depois que ele fez aquilo, eu cheguei em casa, naquela noite, e lembrei como ele tinha feito. E aí eu acabei fazendo essa... Eu falei, ele não falou nenhuma palavra. Eu falei assim, fala uma palavra. Ele falou, não, a melodia é isso aqui, ó. Agora você se vira, não sei o quê. Eu falei, meu, como é que você faz isso? Eu falei, não, eu faço mesmo, cara. Eu não tenho... Ele falou assim, não tenho vaidade, eu faço com quem quiser. Quem eu achar que eu devo fazer, eu faço. Um dia a Marisa Monte me chegou com uma música tal, que era aquela música. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina, em cada olhar. Ele que me deu uma chave para ela fazer essa música. Tanto que é uma parceria dos dois, essa música, né? Palavras, pequenas palavras. Ele me falou isso na hora. Ele falou assim, ó, eu também fiz essa música Marisa Monte, uma coisa assim. Ela me mostrou tal, e eu mandei tal, e fiz. E eu falei, meu, que coisa louca, tal. Daí, depois de sair extasiado daquele hotel ali, eu acabei terminando essa música que eu chamei de Escola de Samba Brasil. E o mais legal é que depois eu peguei o contato do Moraes, eu mandei um e-mail para ele e falei, Moraes, ó, terminei a música, vê o que você acha. E eu tenho até hoje a resposta do e-mail dele, cara. Legal. Eu tirei uma cópia a parceria tá bonita, o samba tá aprovado. Que legal. E aí fechou essa... Mais um parceiro. E essa coisa foi uma coisa louca de ser parceiro do Moraes, assim, meio que na cara e na coragem, né? na cara e na coragem. Bom, seguindo E no aqui tali- não, então acho na que- Copa, Segue aí, pode segue seguir. aí, cara. né? Eu acho que você até já está falando, que é o processo de florescer, né? Que são essas composições, Essas composições essas, com esses, né? essas parcerias e tal. Quando que você considera que houve esse florescimento do seu trabalho? Acho que você já colocou vários momentos, né? Mas tá certo que se a gente fizer Uma paralelo com a retrospectiva. árvore, né? Ela tem várias floradas a cada ano e cada safra, né? Depois da florada vem também os frutos. Você pode trazer um pouco essa reflexão de momentos de florada nesse... Muito legal. Eu acho que a questão de eu me tornar parceiro do Paulinho, acho que foi, assim, crucial, né? Que eu tinha um letrista, assim, de nível de MPB, assim, fazendo músicas comigo. Quando eu me tornei parceiro do Murilo, foi outro nível, assim. Então, acho que essa questão de eu ver a minha música pareada com esses grandes nomes, eu acho que isso me deu mais segurança também de eu começar a produzir mais, né? Então, acho que isso... E essa questão que você falou também, com a cara e a coragem, assim, muita coisa da coragem, assim, de ousar fazer certas coisas. Coragem mesmo. Outra coisa muito interessante que eu não posso deixar de contar, eu tava também no Facebook, aí apareceu uma letra do Capinã, uma letra do Capinã, e o Capinã é pra quem não conhece, é o Tropicália, um cara Sim. que fez a letra do Papel Machê, é parceiro de todos esses caras. Ele fez Ponteio com o Edu Lobo, parceiro do Edu Lobo, do Caetano, do Gil. É um cara, assim, o Capinã genial, tá entre, acho que, um dos grandes letristas vivos, assim, da nossa música. E eu musiquei uma letra do Capinã. E eu fiquei com aquela letra aí um pouco ali na gaveta, falei, nossa, eu achei legal aquilo aí, porque virou um tango shot. Virou um tango shot. Então, acho que essa questão dos frutos e louros também tem a ver com isso, porque como eu comecei a produzir muito, então eu musiquei essa letra. E aí aconteceu o quê? O Capinã começou a fazer um show com uma cantora que eu conheci em Salvador, chamada Cláudia Cunha. Que eu conheci que ela cantou uma música nossa no disco do Pedrão. E aí eu tinha conhecido a Cláudia Cunha, ela tinha contato com a Cláudia, né? Eu falei, ela tava fazendo show, ela, Capinã e Jereba.
Eu falei, ô Cláudia, eu fiz uma música com uma letra do Capinã, você mostraria pra ele? Ele falou, ah, sim, claro. E ela mostrou. E pra minha surpresa, o Capinã adorou a música. Que legal. E aí, nossa, ele amou essa música, ele vai falar com você no Facebook. Eu falei, nossa, que louco. E aí ele entrou em contato comigo no Facebook, e a música se chama Tango e Sanfone e Bandoneon. E acontece que, daí ele gostou, falou, adorei essa música, não sei o quê. Ó, vou te mandar uma letra aqui. Mandou uma letra, cara. Mandou uma outra letra a mais, que eu também musiquei, que é uma inédita minha do Capinã também. Que legal. E Capinã é parceiro do Jardim Macalé, todos esses caras, Paulinho da Viola, ele é uma geração, assim, da época do Tropicália. Tá naquela foto da Tropicália, da capa do disco Tropicália, né? Então é uma massa. grande honra, assim, Uau. ser também se me tornar parceiro do Capinã nessas duas músicas. E nessa onda de Facebook, eu também fiz a mesma coisa com o Juca Filho. Eu musiquei um verso do Juca Filho. E o Juca Filho é o compositor do Boca Livre, que fez Toada, Quem Tem a Viola. É um dos grandes compositores também do Rio e dessa geração dos anos 70, 80 ali. Eu musiquei e o Murilo Antunes, ele tinha comentado embaixo dessa postagem do Juca. Eu peguei o comentário do Murilo e também musiquei. E fiz, assim, uma versão, e essa música acabou virando Caipirerê, que é que é o título do meu último disco. Do último disco. Que eu gravei, Caipirerê. Caipirerê. Ah, Que é uma palavra que não existe, mas que veio pra mim, assim. E aí aconteceu. Aí a primeira parte é a letra do Juca, a segunda parte é a letra do Murilo, e a terceira parte fiz a melodia, mandei pra eles. E nenhum dos dois fazia a música. Eu falei, não fazia a letra. Eu falei, puxa vida. E o Juca falou, não, gostei, cara, não sei o quê. Ele até mudou O próprio Capinã também mudou umas coisas. Legal quando a gente muda quando o parceiro muda uma palavra em função da melodia, então a gente vê que o processo começa a engrenar, né? Então isso Simbiose, aconteceu. né? Aconteceu com o Capinã e com o Juca também. Não, vou mudar isso aqui então pra ficar encaixado assim e tal. E não tinha essa letra. Eu falei, puxa vida, como é que vai ficar essa letra, né? E a letra veio pra mim. E não só veio essa letra, como veio essa palavra. Caipirerê. Que fala assim, Nanana, eu sou caipirerê, cantando meu lugar, sou cantador, eu sou caipirerê. Eu falei, nossa, eu sou caipirerê. Eu procurei na internet e não tinha caipirerê. Eu até pensava que era caipira-erê, Caipira, ele... caipira-erê. Saci pererê. Tipo assim, do herê da criança, É, do espírito criança, infantil, eu pensei o caipira nisso. infantil. Mas quando virou caipirerê, juntando os dois, eu falei, meu, que coisa louca. Daí eu procurei e falei, não, esse aqui vai ser o nome do disco, Caipirerê. Então eu me tornei parceiro do Juca também nessa história de fazer essas investidas meio via Facebook. E assim também acabei virando parceiro do Kleber Albuquerque, né? Que também é um cara genial. Genial também. Que eu comecei a mandar muita música pro Kleber. Aí um dia, tanto mandar música pra ele fala, pô, PH, não consigo fazer nenhuma, vou te mandar uma letra. Ele mandou uma letra, aí eu fiz você uma musicou, música. né? Aí a gente terminou até juntos, tal. Essa música foi muito legal, chama Classificado. Então acho que essas parcerias, elas refletem um pouco dessa coisa dos louros e Do florescimento. florescimento, né? De eu fazer arranjo para esses grandes feras, de compor com esses caras até hoje, né? Tô compondo com essa Sim. turma. PH, agora entrando mais na música que você escolheu pra gente ter esse momento de... Uma das suas flores. essa que vai ser fruto, né? servida como um fruto para ser degustado pelos ouvintes. Você pode falar um pouquinho do processo de composição dela? Ah, sim, claro. Bom, quando vocês perguntaram para mim qual música que eu escolhi, é até difícil eu escolher alguma, porque é muita coisa, assim. É muita música especial e é muita coisa que vem até diariamente, assim. Mas eu pensei na Serra do Itapetí, porque tem a ver com a nossa cidade, tem a ver com a questão da árvore, né? A árvore musical. De certa forma, a serra, ela abraça esse celeiro musical que é Mogi, né? Que somos nós, né? Então acho que eu escolhi a Serra do Itapetí. E a Serra do Itapetí é uma parceria minha com o Henrique Abib. E o Henrique é um parceiro, assim, que eu gosto muito, admiro muito, e que ele surgiu naquela época do Rabicho já. O Rabicho me apresentou pro Henrique, o Henrique compunha as músicas dele, e acabou que comecei a compor com ele já nessa época, e antes de me tornar parceiro do Paulinho. Esse mesmo período, né? Então, é um parceiro antigo,
E o Henrique, ele tinha feito uma música com o André, amigo da gente, o André Cruz, que era essa letra. Era essa letra, Serra do Tapeti, falava... O que o Henrique fez? Ele fez uma pesquisa da fauna, da flora, dos bairros da Serra e de características que ele julgou, assim, interessante representarem nessa letra. Então ele fez uma letra que como se fosse uma crônica, assim, uma letra enorme. E aí, acho que ele tinha musicado essa letra com o André, só que acho que eles perderam, não lembrava a música, e a música ficou perdida. Daí um dia ele falou, PH, vê essa letra aqui. Daí eu falei, puxa vida, que interessante, né? Vou mexer nisso aqui. E aí um fato legal de compor essa música foi o seguinte. Nessa época, isso foi em 2009 para 2010. Eu tocava numa orquestra de tango. Tocava violoncelo numa orquestra de tango. A gente foi tocar uma temporada em Buenos Aires. A gente passou 20 dias lá tocando vários lugares, com vários, Que legal, né? vários mestres do tango. Conhecia a Orquestra Escuela de Tango, que me inspirou a criar a Orquestra de Choro aqui em Mogi. Foi lá que eu tive essa sacada. Eu falei, eles ensinam tango para as crianças aqui, ensinam tango para todo mundo que quiser aprender, e é uma Orquestra Escuela de Tango. E eu falei, vou montar uma orquestra de choro em Mogi. E quando eu voltei de lá de Buenos Aires, eu voltei com essas... Falei com o pessoal aqui, o pessoal falou, não, vamos fazer sim. E todo mundo me ajudou, a gente criou o Ponto de Cultura, a escola de choro, que durou de 2011 até 2013. Mas o que aconteceu lá? No dia que eu chego lá, no hotel que a gente tava lá, era um albergue, né? Descendo assim a escadaria, tem uma escadaria de mármore, e tinha um degrau assim, meio gasto, assim, e eu escorreguei ali. Na hora que eu escorreguei, puf! E na hora já inchou aqui meu polegar. Falei, nossa, minha mão ficou deu torceu meu dedo. E no primeiro dia, eu falei, nossa, não é possível. Tem tantos shows aqui, não sei o quê. E eu falei, não, vamos nessa. Eu toquei todos esses dias violoncelo com meu dedo aqui inchado. Uma coisa aconteceu aqui na minha mão. Mas vou embora. E eu cheguei, depois aqui em Mogi, e aí eu fui no médico, ver o que tinha acontecido. Daí ele falou, deu uma luxação, não sei o quê. Você vai ter que pôr um gesso, vai ter que ficar um pouco assim, com gesso assim. E eu não conseguia tocar violão, porque eu tinha um gesso que vinha aqui e só deixava as pontas dos dedos. E quando o Henrique me passou, eu lembro desse detalhe, porque o Henrique me passou essa letra, eu tava com gesso. Eu falei, que legal. E eu coloquei eu falei, dá pra tocar o teclado. Eu pus assim a letra, e essa música começou no teclado. Eu comecei... Com a pontinha dos dedinhos. Com a pontinha do dedo. Lim, tan, tan, linha torta, horizonte, tim, tan, tan, tan. Então eu falei, nossa, essa música vai virar. E aí eu fiz esse comecinho, aí depois quando eu melhorei a minha mão, eu comecei a pegar, eu tirei ela no violão. Então eu lembro desse detalhe dessa música que eu comecei a fazer no teclado. Tran, 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 que ela começa um tom, ela só meio tom depois. Tava em Ré e vai pra Mi bemol. Tan, 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 tan. E aí virou essa música que pra gente, assim, é uma honra, assim, ter feito essa música. Porque ela acabou se tornando, assim, um retrato, né, da Serra. E que depois, até na época da pandemia, o Matheus Sartori fez uma produção linda, chamando os cantores. Também, né? Cantaram. Na época, os Canarinhos já gravaram essa música. Eu gravaram porque eu também falei, não, tem que gravar essa música. Aí um dos primeiros discos que eu produzi foi o Canarinhos Cantam Compositores Mogianos. E aí, falei, qual música sua que vai pegar? Eu falei, tem que ser Serra do Tapeti. Eu imaginava as crianças cantando assim, a Serra do Tapeti e tal. E aí, o primeiro grupo a cantar foi os Canarinhos. E a gente gravou isso aí lá naquela época, em 2014, eu acho, 2013. E aí, de lá pra cá, essa música ela só tem nos trazido, assim, mais alegria, assim, porque é uma satisfação, assim. E o arranjo que tem nesse disco, que eu gravei do jeito que eu imaginei. Esse meu disco Caipirerê, ele conta uma história, é uma epopeia, uma saga do caipira que sai da Serra do Tapeti, ele passa pelo sudeste brasileiro, que é um pouco a minha história autobiográfica, assim, né? Que eu passa pelo Rio, passa por São Paulo,
passa pelo Rio, vai para Minas, em Minas acontece aquelas coisas todas, e depois ele volta para sua terra, tal. Então o disco Caipirerê foi um grande marco, assim, porque quando eu fiz 40 anos, foi um disco que eu falei, não, agora eu me sinto assim na maturidade de fazer, que era um disco orquestral, com arranjos de orquestra, com cordas, sopros, e indo pro lado da viola caipira e acordeon. E também, enfim, aí eu gravei, aqui no EMAN, os técnicos aqui, né, participaram todo desse processo, assim, foi assim, Quantas incrível. flores, quanto aroma, dá para sentir o aroma de tanta florada, tanta beleza, Os né? frutos, Bora né? pro nosso momento frutos. Essa música que você comentou da Serra de Itapetí é como se eu ouvindo aqui, para mim me remete àqueles cartões postais. Para mim é um cartão postal musical de Mogi, assim, é como Legal. aquela música que você manda para um amigo, ó, quer conhecer Mogi? Manda lá, tá lá os bairros, né? Uma coisa legal também dessa música é que nossos filhos cantaram, né? Então, o Vinícius, nessa época, ele tinha acho que uns 10 anos. E a Catarina devia ter uns 6. E eles participam. E daí eu chamei a Gabi, também era criancinha na época. A Gabi Novaes. Nossa. a- e a Bia Mello Bia. também cantou. Então, a Mariana cantou também. Então, foi assim uma em família, assim. A gente juntou essas vozes femininas e vozes pueris, assim. Então vamos lá, aqui. A produção está cobrando aqui o tempo. Vamos Pra gente poder escutar Vamos poder toda a árvore. já que a gente falou das flores, vamos falar um pouco dos frutos. Né? Para quem já conhece, tem o seu primeiro disco, né? Que você gravou lá. Tem a capa do Derival, né? Inclusive. Sim. Genial. Tem o Caipirerê, o segundo. Queria que você Então, falasse falar um pouco das mais suas composições, das suas composições, dos álbuns. seus trabalhos, Muito dos legal. álbuns. Dá Olha, uma os meus álbuns como autor, frutificada. tem um primeiro que saiu em 2003, que é o Paulo Henrique. Depois, o Paulinho Pedra Azul gravou em 2008 um disco só com nossas músicas. É um Que disco legal. chamado Lavando a Alma. Uhum. Então, esse foi um grande presente também, assim. O Nossa. Paulinho gravar um disco só com músicas nossas. Foi uma surpresa que ele fez pra mim. Daí, um dia eu fui no show dele no Café Piu Piu, em São Paulo. E lá no show, ele falou, Paulinho, eu não queria te falar, não, mas vou falar. Gravei um disco só com nossas músicas, não sei o quê. Daí todo mundo ficou assim. Ai, que E aí eu fui pra BH e eu pude ouvir na casa dele, assim, emocionado, chorei, aquelas coisas lindas. O Paulinho, um disco inteiro só com músicas nossas. Que legal. E foi uma outra história, assim. Esse foi praticamente meu segundo disco, assim, né? Foi em 2008. Como é que chama esse disco? Chama Lavando a Alma. Lavando a Alma. Tem também no YouTube, né? Uhum. Nas Spotifys, né? Da vida. Plataformas. E aí acontece que chegou virou assim o ano 2010. Eu falei, puxa vida, precisava fazer mais um disco, né? E aí eu acabei juntando com os amigos de São Paulo, eu gravei o Noite Brasileira, que aí seria meu segundo disco meu, assim. Seu. E o Noite Brasileira é muito legal, um arranjo de banda, assim, uma coisa bem interessante também, que eu gosto muito. E depois do Noite Brasileira, que foi produzido por mim e pelo Ricardo Finazzi, que ele mora lá em São Carlos hoje. E aí eu acabei entrando nessa onda na época do EMAN, eu acho. Que aí vieram as produções do EMAN, que quando a gente gravou o disco... Eu gravei um disco meu com o Pedrão, que chama Canto ao Meu Povo. Que não foi no EMAN, foi nessa mesma época aí. É. Mas aqui no EMAN já comecei uma produção de CDs aqui. E aqui, vários CDs que eu ajudei a produzir. É pena que você não trouxe pra mostrar. Nem eu tenho mais capinha, CDs, né? Nem tem, né? Não tenho, acabou ficando Mas uma conta aí, lembrança. fala de todos os seus álbuns pra Ah, galera então, também da- ter. Os meus, na verdade, são 5, que é o Paulo Henrique, depois tem o Lavando a Alma, que pode ser o do Paulinho, né? Tem o Noite Brasileira, tem o Canto ao Meu Povo, que eu fiz com o Pedrão, e o Caipirerê. Ah, Então são esses 5. E eu fiz, não sei quantos CDs que eu produzi, assim, de compositores, e aqui no EMAN, ou mesmo fora, em outros... Eu perdi a conta, assim, mas eu gosto muito dessa coisa da produção também. E aí, uma música ali, o Rabicho grava uma música aqui, outro grava uma música ali, o Matheus gravou muita coisa minha. Então as músicas vão chegando, né? E o Paulinho sempre grava uma música árvore nossa. frutífera. E sempre vai dando os frutos. Então, de discos, eu acho que são esses. E tem mais um na gaveta, que é o disco do Sobrancelhas,
Uhum. Sobrancelhas, legal. Tá para ser lançado. Ah, ainda. esse aí é o que tá pra Que é ser o que eu tô lançado. gravando agora, que a gente vai lançar em Mas breve. e a peculiaridade do nome Sobrancelhas? Ah, isso é muito legal também. Isso já leva uma outra história, que é o seguinte. Durante 2014, 2018, eu fui o arranjador do Festival da Canção de Mogi, aqui. Então era um festival lindo, assim, que eu era responsável pelos arranjos. Eu montava a banda e tal, e a gente fazia essa produção. E uma vez, o Paulinho, o Matheus falou, PH, vamos chamar o Murilo e o Paulinho para ser os jurados, seus parceiros e tal. Eu falei, não, vamos sim. E combinei, eles vieram. Eles vieram para Mogi e foram jurados e tal. E aí a gente, depois do festival, fomos até saímos ali, eu levei eles no Bala Total. E eu levei os dois ali, e o Celcinho também é de Montes Claros, que é daquela região ali, e tanto o Murilo quanto o Paulinho são de Pedra Azul, mas o Murilo morou muitos anos em Montes Claros. Então falei, eu vou levar pro Celcinho conhecer ali, e o Celcinho sabe tudo de MPB, e levar o Murilo e o Paulinho ali foi uma noite incrível, assim. A gente ali no Bala Total, com aqueles dois ali, nós três. E nessa noite que eu falei, gente, a gente tem muito samba, que eu sempre gravo música minha com o Murilo, Paulinho, mas os sambas nossos estavam sempre na gaveta, a gente ama muito samba, a gente gosta muito do samba. E nossos sambas estavam tudo meio assim, espalhado, esquecido. Eu falei, a gente tem muito samba, a gente precisava gravar um disco de sambas. Eu não sei qual dos dois você fala assim, porque os três têm as sobrancelhas grossas. Ele falou, só se for o disco Sobrancelhas, né? Legal. Legal. E aí, essa ideia surgiu no Bala Total. A gente tomando uma cerveja, aí, nossa, legal, não sei o que, gostei da ideia, não sei o que. O que era uma piada acabou ficando Virou coisa E hoje a gente se séria. chama de Sobrancelhas. Virou mesmo. E virou o nosso trio, Sobrancelhas. Assim. Sobrancelha, já é. E Bora aí, pra um música. disco de sambas e de... Mas antes, bom, tem tempo ainda, tá agulhado aí, como é que Não, tá? a gente, na verdade, tá estourado. Tá estourado? Agora é o momento da gente escutar a Hum. música. Estourado, sim, ainda tem mais Ah, entendi. continuidade. Algumas Mas o perguntinhas, momento né? do Vamos lá. fruto é o momento que a gente... Não é isso, Flynn? Exatamente. Que a gente É o momento de escuta. saborear o fruto, Vamos né? saborear o fruto, Agora. daí a gente Vamos lá, consegue vamos lá. na Pedir árvore. pro Caio ali. Bora, som na caixa aí. Soltar pra Serra gente, do Caião. Itapetí. Linha torta, horizonte, Itapetí, verde porta dessa terra onde nasci, vida, fonte, guarida, coração de Mogi, guarda vidas e a gente daqui. Olha o homem, olha a serra, Itapetí. Claro que olhamos, nós estamos aqui. Ali vem um sorriso, ali vem o amanhã. E pra sempre nos refletir. Cedro, seringueira, Imbaúba, pau, ferro, pau, Brasil, suína, paineira, quaresmeira, quem te viu, mocho, pintacilgo, João de Barro, amo Araçari, Jabuti, Tatuba, Esquilo, Morro do Mato Guati, Sertão, Capela, Santo Alberto, Sabaúna, Taboão, Volta Fria, Aracitabo,
Tom Capela, Santo Alberto, Sabaúna, Taboru, Volta Fria, Aracitabu, Marica Beija-Flor, Gruta Santa Terezinha, Pico do Urubu, Botujuru, as estrelas hás de coroar, e o Tietê aos seus pés. Vivo e morro por vê-la, mil cantos eu a por ti. Vede que te quero inteira, vede que te quero aqui, Serra do Itapetí. Quanta Coisa sensibilidade, Nossa né? senhora, gente, que emoção, viu? Me sinto um passarinho fazendo um voo raso, voo... Nossa senhora, ver essas Percorrendo crianças cantando a tudo. Catarina, cantando, essa é uma coisa que... Coisa O linda. Vinícius, demais. nossa. Que presente. Legal. Incrível. Para todos, né? Que beleza. Um presente para a cidade, né? Que se relaciona Para todos, né? lindamente com a serra, né? Agora é pro mundo, né? É, assim, eu não sou de Mogi e eu tinha escutado uma vez essa música num CD dos Canarinhos que o Ricardo tem no carro, né? E escutar agora, depois de todo esse contexto, né? Escutar, assim, totalmente, né? É muito lindo, né? Que coisa linda. Essas que crianças coisa cantando a linda. voz branca que chama, né? A voz de criança é uma coisa assim que toca a gente, né? Nossa, é incrível. Eu já tinha ouvi essa Delicadeza. música, a primeira vez que eu vi foi no programa do Colibri? Colibri. Colibri ficou louco essa música também, Nossa, cara. eu fiquei também alucinado. Falei, caraca, ela tem uma atmosfera bem do erudito, né? Eu acho assim, não sei se posso estar viajando em alguma coisa. É, eu puxei uma Indo coisa pro meio Tom barroco, Jobim, assim. assim. Tarará, tarará, É bem erudito. tarará. É, É bonitinho porque, Tarará. assim, desde o acho que é- erudito, o boé Uma né, Tita assim, Perê, vários detalhes musicais Sim. e, ao mesmo tempo, um crá, crá, né, um sapinho, né, uma coisinha, É. uns outros, muito, Lindo, muito, lindo, muito lindo. rico, que bom, assim. que honra, né? Parabéns, Muito coisa Terminar obrigado. agora linda com a demais. história do braço engessado. Que tem mais valor ainda. É isso Entrar com aí. delicadeza Que exemplo, mesmo. que inspiração, que esse material também possa servir para educação, para inspiração, né? Conhecer histórias reais, assim, né? E Ah, cada um possa se inspirar e ver, amém. não, como é possível, né? Como é possível se você se coloca, se você Coloca à segue, né? disposição. Muito lindo. Muito A gente, obrigado. infelizmente, tem que Seiva. caminhar para o fechamento dessa Ah, árvore. foi Eu demais, vou foi muito dar legal. uma sintetizada aqui nesses dois, e aí eu deixo a floresta para Silvinha. É só para a gente, né, por conta mesmo do. Mas, assim, é tanta riqueza, né? Escutar Dá e. pra fazer mais uns 2 Tem programas. muitas histórias que eu Assim, parei deixei de contar porque nossa. não vai dar tempo, né? Muita coisa. mas- Realmente a gente não. Nossa, é demais. É realmente Ah, que bom, incrível. obrigado. A gente, na verdade, assim, a árvore, ela se alimenta, né? Ela se nutre, ela tem a sua seiva. Então, como é que é esse seu Os processo fluidos. dos fluidos, Seiva. né? Da seiva, de como que isso tem a ver com com sustentação, com sustentação financeira, né? E a fotossíntese, que é produzir o próprio alimento. Essa arte também produzindo o seu próprio alimento. Então, se sustentar da arte, ao mesmo tempo, como que você se sustenta. Você falou um pouco que no começo você trabalhava com mecânica e aí depois você falou um pouco da Produtora, questão do arranjadora, violoncelo, né? produção de coisas, Também né? para se sustentar ali quando você foi ter seu filho, né? Que você, enfim, foi atrás de um trabalho, né? Para poder ter um pouco mais. Mas conta um pouco aí pra gente como é que é esse negócio de viver da arte. É possível viver da arte? A arte é sustentável? Como é que é isso? pra Olha, você? sobre a... Qual que é a... É seiva e A seiva e fotossíntese, né? fotossíntese, né? O processo da alimentação, da sustentação. É a Sustentabilidade. Olha, hoje eu sou eu. energética e a nutrição, né?
Olha, eu Alimenta sua poderia vida dizer uma também. palavra, assim, uma coisa, assim, sobre isso, sobre a seiva que hoje me alimenta, assim, é a palavra. A palavra. Eu, depois dos 40 anos, eu só fui conhecer a Bíblia há poucos anos. Nunca tinha. Sempre gostei de filosofia, sempre gostei de antroposofia, sempre gostei de teosofia, mas isso era muito assim, eram assuntos assim. Mas quando eu conheci a palavra, conheci a Bíblia, quando eu conheci assim, essa é a verdadeira, é a única seiva, na verdade. Não tem outra seiva, acho A que é seiva espiritual, né? essa seiva. E em Mateus, que foi quando fala assim: busque primeiro o reino dos céus e o resto tudo será acrescentado. Então, eu Uhum. poderia resumir nisso. Sim. Tudo que eu fiz é porque, de certa forma, eu busquei, mesmo inconscientemente, né? O reino, né? E o reino tá na gente, assim, é uma coisa louca. Então, Sim. a gente tem que se colocar à disposição, que nem você falou. Tem que colocar à disposição para deixar a coisa acontecer através da gente. Nós somos... Vocês falam, você é o compositor, mas eu não sou compositor. Eu só eu manifesto uma vontade, assim, maior. Sim, você é um canal. Eu sou um canal, então eu não... Muitas vezes, vem músicas inteiras em sonho para mim. Então eu sonho, acordo, puxa vida, vou, escrevo a letra, gravo, baixo quietinho ali, depois no outro dia eu vou ver e falo, puxa, que música legal. E música que alguém tava cantando, assim, ou mesmo eu tava cantando, um sonho. Então eu poderia dizer que hoje a minha seiva é totalmente a palavra e é viver em função da, de buscar isso sempre, cada vez mais, essa intimidade. Porque a gente tem o acesso, né? Acho que todo mundo tem o acesso. Mas o acesso, ele te dá um certo nível, assim, de contato, mas quando você busca a intimidade, aí você começa a ver uma mágica acontecer, assim. É incrível. Intimidade com Deus, Legal. você Intimidade, fala. sim. Sim. E essa fotossíntese, essa produção do próprio alimento, né? Então, essa inspiração ou essa seiva, que é uma seiva espiritual, né? Que você, então, como você está falando, esse ser canal, que acaba produzindo, que acaba alimentando essa árvore também, né? Em contato com essa luz, também produz o seu próprio alimento, né? Então, você diria que esse próprio processo de se entregar para o processo acaba, de alguma maneira, Gerando a consequência. gerando também um sustento financeiro, um sustento É material. incrível, mas Porque sim. é uma união, as duas coisas É precisam muito caminhar legal isso. juntas. Muito legal isso. Uhum, Porque o universo ele é um espaço de criação, né? uhum, É um espaço de criação e as pessoas às vezes passam a vida inteira sem perceber isso. Mas o que você tem que criar? Você tem que criar você. As pessoas acham que você tem que criar uma casa, criar isso, criar uma igreja, criar uma escultura. Também. Mas a principal missão da gente é nos criarmos. A gente tem e o que é nos criar? Porque na minha concepção, assim, é a gente se colocar à disposição dessa força maior. uhum, E não é à toa que o Espírito Santo é uma coisa de pomba, é uma coisa muito sutil. Ele não vai chegar em quem, de certa forma, não está em condições de receber. uhum, Então, hoje, por exemplo, eu parei de fumar. Não, nada contra, assim, mas, por exemplo, uma coisa natural. Eu não me seduzia mais. uhum, Beber, tipo assim, esse ano, eu tomei 4 vezes um vinho em ocasiões especiais, assim. uhum, E uma coisa também mudou uma chave na minha cabeça. Eu não tô bebendo mais. Comecei a fazer exercícios. Então, aconteceu. As coisas começaram a vir informações, assim. Perdi uns 8 quilos aí só pra falar, pode pegar, o que tá acontecendo? Eu falei, não, tá tudo bem, cara. Eu vou na academia, eu procuro correr 2 quilômetros todo dia. Faço minhas coisas e a minha alimentação sempre assim, e minha mulher sempre, e a gente orando muito, orando, jejuando, sabe? São coisas assim que fizeram parte da nossa vida e que fez assim, ó, puf, deu um pum na nossa cabeça. uhum, Então isso, a gente começou a fazer uma mentoria esse ano, que fez parte do processo, na verdade, foi se apresentando, a gente sempre gosta, a gente tá participando de uma mentoria chamada O Pior Ano da Sua Vida, que é com o Pablo Marçal, que pra mim é o cara assim mais assim, top, assim, desses influenciadores, assim. Que fala muito da questão da palavra, mas fala muito de você se criar, de você mudar a sua mentalidade. Porque o que acontece? Pra gente conseguir criar nessa realidade, a gente tem que acreditar nisso, nessa mudança. E isso, o nosso cérebro, ele sabota, ele não deixa a gente acreditar. Então, e a gente só pode acreditar se a gente se induzir muito, se a gente se conduzir, se a gente de certa forma, se persuadir
a acreditar em certas coisas. Por exemplo, em questões de prosperidade, questões de produção. Então, se eu falar para vocês agora o que eu tenho feito ultimamente, vai precisar de outro podcast aqui, porque é muita coisa. Sim, sim. Então, Vamos fazer um próximo. e isso é uma coisa que veio em função disso, entendeu? De eu Uhum. buscar honrar essa minha manifestação aqui na Terra, de fazer o meu melhor possível, assim. Sim. E para isso eu tenho que estar em condições energéticas e físicas, né? Porque é uma coisa, tipo, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Somente depois dos 40, né? Então, cuidando do corpo, a gente tem, assim, na verdade... porque, na verdade, tem o corpo, tem o espírito, tem a alma, né? Uhum. A alma, ela fica no meio do caminho. Então, a alma, que é a nossa mente, que é a nossa vontade, ela fica, muitas vezes, seduzida pelas vontades do corpo. E passa uma vida inteira fortalecendo o corpo, mas aí o que acontece? Paulo já falava, né? Que fica nessa eterna briga, né? O espírito e o corpo, você tem que ver quem você vai alimentar mais. Quando você enfraquece o corpo, você fortalece o espírito. Isso é uma coisa que é muito louco. Então, o que é? Eu comecei a fazer jejum. Quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz jejum, mudou uma outra chave na minha cabeça. Passei um dia sem comer, participo de corrida agora. Eu corri 2 corridas lá dessa mentoria que a gente está fazendo. E, tipo assim, corri em jejum. E o tempo que eu fico em jejum, o cérebro fica assim, o pessoal fala, nossa, vai passar mal. Pelo contrário, a energia fica assim, ó. Não sei explicar isso. Os nossos ancestrais já conheciam isso, já. Então, são pequenas coisas, assim, que tem virado a chave da minha vida, assim. Tribos ancestrais. Essa devoção com essa nova mentalidade, assim. E aí, é incrível, as coisas começam a se apresentar. Uhum. E a gente está em condições De dar conta. de fazer a nossa parte naquele momento, assim. Uhum. Então, só tenho a agradecer sempre, assim, diariamente, mas Maravilha. a oração, o jejum, a fé, aquela música que eu falei no começo, a paixão e fé, né? É uma Sim. coisa... A paixão, a questão do nosso sacrifício. Sim. A gente tem que fazer nosso corpo meio que sofrer, a gente tem que fazer, eu segui o exemplo de Jesus, a gente tem que fazer, tem que trabalhar, dormir pouco, fazer muita coisa, correr, não quer correr, vai tomar banho frio, vai fazer isso, vai correr 2 km, vai fazer exercício, vai levantar peso, tem que botar o nosso corpo no lugar dele, assim. Uhum. Falei, você tem que ficar aí, porque... Mas quando o seu corpo desse começa a vibrar, aí o espírito fala, puf! É uma coisa louca, não sei explicar. Claridade, né? Mas é um pouco, assim, do que tá passando comigo Sim. nesse momento. É comigo, né? Com a minha família, né? Uhum. A Maravilhoso. família é outro tronco, na verdade, né, da gente, né? Acho que a família, ele é o tronco principal, assim, da nossa história, né? Graças a Então, Deus. finalmente, abrindo. Chegamos na floresta, então o bioma e a Floresta. biosfera. Então, PH, a gente vai perguntar para você sobre a tua relação com a cidade, né? Como você se vê e como você é visto dentro da comunidade aqui em Mogi, né? Ou nesse coletivo maior, como que você difícil se a gente, né, percebe? falar como a gente é visto, né? Mas eu posso falar como eu vejo, assim, né? Uhum, Para mim é uma honra ter nascido em Mogi, ter vivido aqui e vivendo aqui, presenciando toda essa história, essa cultura, e que é uma coisa que me transformou e que eu sei que eu também transformo de alguma forma. Então, acho que Mogi é uma cidade muito especial e é uma cidade que ela tem uma magia musical, assim. Então, acho que isso é uma coisa que não pode morrer. E eu sinto que muitas vezes eu tive, assim, na minha mão missões de resgate, assim, musicais, né? Na época da escola de choro, eu comecei a fazer pesquisas com os compositores de choro da cidade. Essa pesquisa gerou 2 CDs que foram gravados aqui, inclusive o CD do Newton Delfim, o CD do seu Eurico. E a questão de eu escrever as músicas do Newton, depois o Newton faleceu, e eu tinha o registro lá de umas 15 músicas que eu tinha escrito a partitura. Então, esse resgate do choro, a questão de eu fazer o projeto Criando Canções, que foi em 2020, tem no YouTube, e quando eu ajudo as pessoas a comporem músicas. A gente compôs mais de 100 músicas com pessoas comuns, assim, pessoas que, Que eu quero massa. fazer, e começaram e incentivei, assim, essa coisa. E também na área educacional, né? Que eu não poderia deixar de dizer que desde 2010 eu sou professor de musicalização infantil, eu sou contador de histórias, eu conto histórias para as crianças, que eu conto adultos, assim,
fala, professor, eu não esqueço aquela história que você me contou quando eu era criança. E eu falo, puxa vida, que legal. E eu tenho essa missão também de conduzir as crianças, né, de um lado, assim, educacional e artístico e musical e cultural, né? Então, acho que eu me sinto, assim, muito privilegiado de poder desempenhar esse papel nessa cidade. E que mensagem que você deixaria, que você gostaria de passar para Últimas Considerações considerações. Tá acabando. Olha, gente, eu poderia... Uma mensagem, assim, que eu acho que é importante, assim, que eu sempre falo para os meus filhos, e que a vida, ela sempre vai ter momentos ruins e bons, né? E a gente precisa saber lidar com os dois momentos. Porque muitas vezes a gente não tem esse equilíbrio, a gente no momento ruim da vida, a gente tropeça e desmorona, né? E eu acho que é nesse momento que a gente tem que estar forte. Mesma coisa, o contrário, quando tá tudo bem, Uhum. você tem que ter humildade. Você não pode falar, nossa, olha, que legal, olha o que eu fiz, não sei o quê. Então, acho que são os dois lados da mesma moeda, assim, que a gente tem que estar preparado e tem que ter equilíbrio. E eu poderia dizer buscar a palavra, porque acho que não tem outra saída. Maravilhoso. Legal. A sua Muito visão. obrigada. Vamos trazer mais um pouquinho. Ah, sim, claro. A sua, né, um pouquinho da sua visão para, assim, né, como que você percebe a importância através do teu trabalho, como que a gente, eh, eh, como que é viver, como que é, como que é, peraí. Qual a sua visão para impactar a realidade em que vivemos através da sua contribuição para o mundo, né? Como que é como que Nossa, você a percebe internet, isso? ela veio trazer, assim, essa alavanca, né? Porque Uhum. hoje você consegue apresentar seu trabalho para o mundo inteiro, né? Então, acho que você pode contribuir, sim. As pessoas podem se tornar empreendedores, podem construir empresas, podem construir patrimônios através de ensinamentos que estão na internet. Então, acho que não tem mais aquela desculpa agora de que o chefe é o rico, o empresário, isso aí tem dinheiro, e o povo agora tem que tirar do chefe para dar para mim. Não, você pode também. Aprenda a fazer, pegar o seu produto e fazer. Então, isso que eu estou fazendo com a minha esposa, e eu posso dizer que é o caminho. E Então, acho que dentro a gente pode disso, impactar. nesse ponto, então, qual que é essa comunidade? Como que você se vê dentro desse bioma? Porque é uma comunidade que agora não é mais, né, quer dizer, Ah, floresta essa virtual, é né? uma, Uma é floresta um mundo, virtual. né? É um outro nível de atuação, né? Eu acho que é tão legal isso, porque nós somos a imagem e semelhança, assim, e é infinita a provenção, assim, de Deus, né? O que Deus pode prover é infinito, assim como nós somos infinitos. Então, não existe isso de você falar, já tem demais, eu vou fazer a mesma coisa. Não vai. Uhum, É você uhum, único. Único, né? Isso é muito legal que nós somos únicos. Então, Uhum. nós somos únicos, nós somos uma semente, nós temos um infinito dentro da gente. Ah. E isso pode ser ampliado e jogado para os ventos, assim, né, os nossos frutos. Ainda bem que você falou isso, porque a gente acabou com essa história do horário que a gente, né, adorando te escutar aqui. Pulei uma coisa As que, na verdade, pode ser sementes. agora também, né? Porque acabou de Já que foi aparecer agora. trazido. Que são as suas sementes, né? Quem que você percebe? Uhum. Porque, assim, você veio de uma semente, mas a sua árvore gerou flores, frutos e mais sementes. Semente. Quem que você acha, ou que trabalhos, o que você acha que são influenciados por você? Que Além vieram das dos suas sementes, que alunos, você né? Assim, outros artistas, outros você músicos. Além dos distribuiu. alunos e meus filhos, assim, né? Uhum. As Isso. sementes que você distribuiu, além dos seus filhos e... Com todos os meus Que você alunos. nutriu, né? Olha, no curso Criando Canções, tem muitos exemplos ali de pessoas que se encontraram como compositores e passaram a compor. Tem um cara na Bahia que tá gravando todas as músicas que a gente fez no curso, ele lança lá no, no Instagram dele. Então ele chama Porto. E ele é um desses exemplos, né? Mas eu acho que na questão, assim, muita gente na questão do chorinho,
né, da escola de choro, muita gente que participou da orquestra de choro. Eu não saberia dizer quem são as minhas sementes, Essas não. já são várias, né? Tanta Seus produção, alunos. Tem né? muita... E quem sabe os que você ainda não sabe também. acho que... E os que virão ainda. Legal. Muito bom, Maravilhoso. maravilha. Legal, Muito obrigado, obrigado, Lindíssima. PH. Obrigada Presente, né? dessa Que bom, árvore. muito obrigado. Bom te ouvir. Árvore musical do PH. Ah, que legal. Muito lindo. E esse Lindo foi demais. mais um podcast Árvore Musical. Musical. Uma realização EMAN em parceria com o Quarteto Árvore Musical. Obrigada, PH, mais uma vez. Tudo de PH. bom aí para os seus projetos Muito futuros. obrigado. E até uma próxima. Bora lá. Muito obrigado.